Nós agora vamos falar sobre um tema muito importante, ainda mais depois de termos conhecido a pandemia que conhecemos e que ainda estamos a viver. Vamos falar sobre as competências digitais que há a melhorar para termos mais autonomia no trabalho. E para isso vamos chamar o António Neves, que está aqui, é Industry Manager da Google e tem o palco por sua conta. O microfone está ali. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer ao Nest pelo convite para estar aqui. Acho que é o meu primeiro evento presencial em 2 anos e é de facto um prazer poder estar aqui a partilhar conhecimento e ideias, por isso, desde já, muito obrigado. Pronto, meu nome é António Correia Neves, eu trabalho na equipa de Travel do Google aqui em Portugal e hoje venho falar aqui de um tema que são as competências digitais a melhorar a autonomia no trabalho. E no fundo a ideia aqui hoje é muito rapidamente partilhar com vocês aquilo que é a visão da Google de como é que o trabalho se está a transformar no momento pós-pandemia. Que tendências é que nós estamos a ver no mercado, tanto em Portugal como no resto do mundo, e falar já aqui de algumas dicas ou até coisas que as empresas podem começar a fazer para se começar a adaptar a esta nova realidade. Em 2020, o nosso CEO, o Sundar Pichai, disse esta frase, que uma vez que a emergência passe, o mundo nunca vai ser o mesmo. Nós estamos a assistir a mudanças que vão ser significantes e duradouras. E acho que todos podemos concordar com isto. A verdade é que já estamos a voltar a uma fase de normalidade, quase. O primeiro exemplo disso acho que é este evento, que há uns meses atrás acho que era completamente impensável, mas por mais que estejamos a voltar à normalidade, o mundo nunca vai ser como de antes. Nós nunca vamos voltar àquilo que éramos em fevereiro de 2020. E o Covid veio aqui, no fundo, afetar bastante a forma como nós vivemos o dia-a-dia, veio obrigar-nos a pensar em novas formas de fazer as nossas tarefas do dia-a-dia, como é que nós vamos às compras, começamos a comprar online em vez de ir para as filas do supermercado, como é que nós vamos ao médico, começamos a ter uma teleconsulta em vez de ir diretamente ao hospital. E obviamente que uma destas grandes mudanças do dia-a-dia foi o nosso próprio trabalho. E acho que todos nós sentimos isto, não é? Como o nosso trabalho mudou, se tornou mais digital, tanto ao nível de reuniões, ao nível de colaboração, ao nível de produtividade e até no próprio café ou conversas de corredor que nós costumamos ter. E a primeira tendência óbvia que nós vemos ao nível de trabalho é que ele está a tornar-se mais remoto, não é? Acho que toda a gente nesta sala experienciou, mesmo que seja momentaneamente, aquilo que é o trabalho remoto e o impacto que isso teve no nosso dia-a-dia, na forma como nós colaboramos e na forma como nós produzimos. E isto é uma realidade não só do lado das empresas, porque as empresas aqui que foram questionadas admitem que 74% delas admitem que vão passar pelo menos parte dos seus trabalhadores para trabalharem de uma forma completamente remota, mas isto é algo que também vem do lado das pessoas e dos colaboradores. Nós vemos no Google, ao nível de pesquisas, um interesse cada vez maior por trabalhos remotos, por trabalhos flexíveis e posições que deem esta flexibilidade à pessoa de não terem de estar necessariamente num local fixo ou num escritório. E no fundo o que está a acontecer é que as empresas começam aqui a adotar um modelo híbrido, por assim dizer, em que parte da sua workforce está a trabalhar de casa ou a trabalhar através de outro país e parte da sua workforce está a trabalhar num escritório fixo. E isto obviamente traz aqui grandes desafios, principalmente a tudo o que está relacionado com produtividade e com colaboração. E por isso, no fundo, é preciso nós olharmos aqui para estas tendências e perceber que tipo de ferramentas e competências é que vão permitir às empresas e aos colaboradores entrarem neste novo mundo do trabalho híbrido, por assim dizer. E há aqui 3 tendências óbvias que nós vemos, uma delas eu já falei, que é o trabalho não é mais um local, ou seja, não está fixado num próprio sítio. Nós temos empresas híbridas, como é o caso da Google em todo o mundo, que tem trabalhadores a virem ao escritório alguns dias por semana e outros dias a trabalhar de casa. Eu tenho, por exemplo, o caso da minha própria irmã que trabalha em Madrid, mas que trabalha remotamente para uma empresa na Eslovénia. Temos casos de pessoas até da Google que estão a voltar para Portugal, para trabalhar aqui de Portugal, mas para um escritório da Google noutro país, e isto começa a ser a normalidade. E as pessoas procuram isto porque, de facto,
querem esta flexibilidade também, querem poder ter tempo para si mesmas e procuram cada vez mais a flexibilidade de não estar necessariamente presas a um só escritório. E isto leva-nos aqui um bocadinho à segunda tendência que nós vemos, que é o tempo é cada vez mais precioso. Acho que toda a gente, durante a pandemia, teve um bocadinho mais noção de quão precioso o tempo é para si, ou porque precisa de mais tempo para estar com os seus filhos, precisa de tempo para levar os filhos à escola, precisa de tempo para ir ao médico, precisa de tempo para fazer exercício, ou precisa até de tempo para tratar da sua própria saúde mental. E por isso as pessoas estão cada vez mais cientes do que é o tempo de trabalho, o que é o tempo pessoal, só que o problema é que há um estudo que diz que, em média, um trabalhador passa 20% do seu dia a procurar informação. Ou seja, 20% do seu dia não está a produzir nada, está simplesmente à procura de qualquer coisa. E se nós pensarmos isto do ponto de vista do empregador, isto quer dizer que se eu contratar 5 pessoas, uma delas não está a trabalhar. Por isso, no fundo, é preciso nós também encontrarmos ferramentas, soluções e competências que permitam às pessoas serem o mais eficientes possíveis com o seu tempo, de forma a que consigam produzir e ter impacto durante as suas horas de trabalho. Finalmente, a terceira tendência que nós vemos é que a conexão humana é mais importante do que nunca. Durante a pandemia houve um inquérito que ocorreu dentro da Google para perceber quais é que eram as vantagens de trabalhar no escritório versus trabalhar em casa, e a grande maioria das pessoas colocou como vantagem número 1 de trabalhar no escritório é eu estar conectado com a minha equipa, eu poder levantar-me do meu lugar, ir fazer uma pergunta a um colega, eu poder entrar numa sala e fazer uma sessão de brainstorm com um colega meu com um quadro em branco. E tudo isto no fundo, o trabalho virtual tornou-se mais difícil e, mais uma vez, é preciso nós arranjarmos aqui também ferramentas e competências que permitam às pessoas conseguirem colaborar de uma forma inclusiva e até mais humana no mundo virtual do mundo físico. E então, no fundo, o que vemos aqui é quase que um novo framework de trabalho, por assim dizer, um novo status quo daquilo que é a forma como as equipas operam, que nós gostamos de listar desta forma. Se nós olharmos para aquilo que temos do lado esquerdo, era a forma como nós operávamos antes, o que temos do lado direito é aquilo que nós podemos esperar do futuro. Primeira coisa, eu já falei, o trabalho deixou de ser somente no escritório, não é? Nós começamos a ter colaboradores, colegas de equipa que estão noutro país, que estão em casa, que estão noutro escritório, etc, etc. As ferramentas que nós utilizávamos eram ferramentas genéricas, que eram quase que one size fits all, e nós o que nos apercebemos é que cada vez mais precisamos de ferramentas que se adaptem à própria realidade e às necessidades da nossa equipa. Nós costumávamos trabalhar em silos e cada vez temos de trabalhar mais de uma forma integrada, e isto aplica-se não só às equipas, mas também às próprias ferramentas que nós utilizamos. O meu calendário tem de estar integrado com o meu e-mail, as minhas ferramentas de colaboração, por exemplo, de apresentações, documentos, têm de estar conectadas com as minhas ferramentas de comunicação com a minha equipa. Para além disso, tudo o que é ferramentas de trabalho costumavam funcionar de uma forma offline, tem agora de funcionar de uma forma virtual em real time. Eu mais à frente já vou explicar o que é que quer dizer com isto. Temos também aqui uma questão de automação, ou seja, cada vez mais o nosso trabalho vai ser mais automatizado, mais digitalizado, e para isto nós precisamos de ferramentas que sejam também preditivas, que sejam inteligentes e que permitam às equipas, no fundo, automatizar tudo aquilo que são, no fundo, tarefas mais monótonas. Temos também a questão de que durante muito tempo nós achámos que para ter impacto era preciso ter uma equipa grande. Acho que também o Covid veio provar é que pequenas equipas conseguem ter grande impacto. E, finalmente, a nível de comunicação, a comunicação tem de ser aberta. Ou seja, nós deixamos de ter uma comunicação top-down, por assim dizer, para ter uma comunicação completamente aberta entre todas as equipas, porque se não fosse esse o caso, nós no mundo virtual, em que as pessoas não estão todas no mesmo escritório, não seria possível. E, no fundo, isto são aqui o novo framework que nós vemos a nível de trabalho, a nível de equipa, e o que eu queria deixar aqui são duas formas simples de como é que algumas empresas podem começar a adaptar-se a esta nova realidade. A primeira, e por mais básica que pareça, tem a ver com como é que nós tornamos as nossas reuniões mais eficientes. Eu, desde que voltei para o escritório, penso que não houve uma reunião que eu tenha tido que não tivesse uma pessoa num ecrã à minha frente. Ou seja, há sempre alguém normalmente no escritório comigo, há sempre alguém na mesma sala de reunião que eu, mas há sempre também alguém do outro lado
da televisão que não está no mesmo espaço físico. E é importante nós percebermos como é que podemos conectar estes dois mundos. E há aqui um set quase de regras ou de dicas que nós devemos ter em conta para que as reuniões se tornem então o mais eficiente possível. A primeira é garantir que todas as equipas têm partilhado o seu calendário de forma aberta e que, no fundo, têm de forma transparente a mostrar quando é que estão a trabalhar no escritório, quando é que estão a trabalhar de casa, quais é que são as suas horas de trabalho, principalmente quando trabalhamos com equipas internacionais que estão noutro país, quais é que são as horas do dia que são dedicadas a foco, ou seja, uma coisa que nós na Google fazemos muitas vezes é eu bloquear 1 ou 2 horas do meu dia para focus time, ninguém pode marcar reuniões para essa hora, porque é a hora em que eu quero, de facto, produzir trabalho. E isto é muito importante que seja transparente para todas as equipas, porque só assim é que nós conseguimos, no fundo, marcar uma reunião eficiente, por assim dizer. Depois, é importante também as pessoas, quando respondem a um convite para uma reunião, dizerem se vão estar a participar de casa ou do escritório, porque só assim vamos conseguir ajudar, no fundo, o líder da reunião a conseguir organizá-la melhor. E depois, durante a própria reunião, há pequenas coisas que nós podemos fazer para melhorar toda a eficiência da mesma. Desde nos primeiros 3 a 4 minutos da reunião, nós aproveitarmos para nos conectar uns com os outros, para perguntar como é que a pessoa que está em casa se está a sentir hoje, no fundo, quase que mostrar que percebemos que essa pessoa está em casa e que está num setup diferente do nosso. Garantir que essa pessoa que está em casa também que participa na reunião tanto como os outros. Depois, algumas dicas mais de produtividade, mas garantir que todas as reuniões têm um documento partilhado de notas da reunião, com follow-up, porque só assim vai ser possível depois, a seguir à reunião, garantir que o que foi lá falado vai ser produzido, por assim dizer. Última coisa que eu gostava aqui de falar tem a ver com aquela questão de passarmos de uma colaboração offline para uma colaboração em real time. Eu ainda me lembro quando há bastante tempo, quando eu partilhava documentos com colegas, eu, por exemplo, se fazia uma apresentação, tinha de enviar essa apresentação depois para um colega por e-mail, ele acrescentava qualquer coisa, gravava uma nova versão, mandava-me para mim, eu acrescentava qualquer coisa, gravava uma nova versão, e com isto havia 5 versões da mesma apresentação, perdia-se um slide pelo meio, e depois eu contava aqui a falar com vocês, apercebi-me, há aqui um slide que alguém tirou e eu não me apercebi. E isto nos dias de hoje não é possível. Hoje em dia o que nós temos de garantir é que as empresas começam a utilizar ferramentas que estejam na cloud, ferramentas de colaboração que funcionem em real time, que estejam integradas com toda a comunicação da empresa, e um dos melhores exemplos que nós temos dentro da Google e que usamos obviamente no nosso dia-a-dia é, por exemplo, esta própria apresentação que eu fiz foi feita num formato Google Slides, em que tanto eu como as outras pessoas da minha equipa podem estar a comentar, a alterar slides, a adicionar slides, tudo em tempo real e sem ter de gravar novas versões. Isto, no fundo, é aquilo que nós também consideramos o futuro da colaboração e aplica-se não só a apresentações, a spreadsheets, a documentos de texto, etc, etc. Para nós, no fundo, já não nos faz sentido trabalhar aqui no mundo offline. E pronto, de uma forma muito rápida, isto era o que eu queria trazer aqui hoje. Espero que tenha sido útil. E alguma pergunta? Estão à vontade.